Olá, bom dia. Peço licença para estar em sua companhia. Mais uma manhã hoje. Conseguimos dar uma fugidinha para estar um pouquinho junto com você, devido a essa semana estar realmente cheio de compromisso. Mas podemos ter momentos importantes nessa manhã, nos preparando para sábado. É isso mesmo. E a nossa conversa vai girar em torno disso. Então, pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine nessa manhã, a mim, a você que me assiste, para que possamos então sintonizar na vontade de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus, ele afirma a Pedro, dizendo o seguinte: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. Veja bem, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. E foi o que aconteceu. E Jesus afirmou isso no mesmo dia, horas antes. E o interessante, meu amigo, é que isso aconteceu e passado um tempo, Jesus aparece aonde estavam os apóstolos, e ali Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E à medida que Pedro vai respondendo a pergunta, ele vai se interiorizando. E Jesus pergunta 3 vezes para ele. Até que ele fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Quero contar também algo verídico que aconteceu. Judas Iscariotes, ele entregou Jesus. E depois se arrependeu e se suicidou. E eu quero fazer um paralelo com você desses 2 momentos, para que nós possamos entender o que Deus quer realizar em mim e você no sábado. Veja bem. Primeiro, Pedro não se isolou. Ele continuou caminhando com os apóstolos. Embora ele estava acabado, porque ele havia negado 3 vezes Jesus e lembrou do que Jesus falou para ele. Então ele estava acabado por dentro. A tendência daquele homem a partir dali era um estado depressivo, de uma estima muito baixa, devido ao impacto que ele teve com aquela experiência, e que nós não sabíamos onde ia chegar. Mas graças a Deus ele não abandonou, ele não se isolou, ele se aproximou daqueles que eram próximos a ele. Já Judas não. Judas Iscariotes se isolou. E ele não teve a oportunidade de encontrar Jesus nesse espaço de tempo entre o que ele fez, entregando Jesus para ser preso, porque Jesus até mesmo estava preso, não tinha como ele chegar até Jesus, porque Jesus estava preso, Judas não podia chegar até ele, e nem ele chegar até Judas. Então ele tomou uma atitude violenta, se suicidando. Não cabe aqui a gente analisar se Judas foi salvo, se Judas não foi, cada um tem a sua opinião. Eu acredito que ele foi, né? Mas, como eu te disse, cada um tem a sua opinião. Mas o que nós queremos colocar é a respeito do que acontece dentro de nós, no nosso interior, no meu interior, no seu interior, meu amigo, minha amiga.
nós trazemos em nós uma memória. E o que acontece no nosso cérebro? Nosso cérebro funciona assim. Se eu tenho uma experiência forte negativa agora, se eu caio aqui num buraco, e eu não trabalhar isso naquele momento, naquele dia, e eu for dormir, quando eu vou dormir, aquele impacto do negativo que eu tive, ele vai se transformar em memória em mim. O meu cérebro vai fazer com que aquele fato que me chocou se transforme em uma memória em mim. E essa memória, ela permanece em mim até que ela seja trabalhada novamente. E se ela não for, ela fica ali o resto da vida. Então eu vou ter medo de buraco, um exemplo. E às vezes, porque eu caí, era pequeno, nem sei por que eu tenho medo de buraco, mas está lá atrás. Naquele dia que você caiu, você não se lembra mais. Aquilo gerou uma memória em você, ficou guardado lá em você. Então aquilo de forma fantasmagórica interage em você. Você sempre tem o medo do buraco, o medo do buraco, o medo do buraco, o medo do buraco, e não sabe. Porque aquilo se transformou em uma memória. Então o que acontece? Nós não podemos deixar que nada de negativo venha a se transformar em memória em nós, porque aí nós iremos carregar aquilo, às vezes sem saber. Então, se acontecer algo negativo com você, tenta resolver antes que o sol se ponha. Lembra que Jesus falou que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento? Por que Jesus falou isso? Que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, se eu estou ressentido com alguém, não deixo para amanhã, tem que resolver isso hoje. Justamente para que aquilo não se transforme numa memória. Jesus é muito sábio, né? Para que aquilo não se transforme numa memória em nós. Então, não se deixa o sol nascer no dia seguinte antes que você resolva a sua questão negativa. Então, nós não podemos, meus amigos, interiorizar o negativo. Veja bem, ele deve ser resolvido de forma externa. E aí existem várias formas de você fazer isso. Mas você não pode guardar aquilo, trazer aquilo para sua noite, para dormir, se transformar numa memória. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele deixou que aquilo que ele fez, ter negado Jesus, se transformasse numa memória. Ele não resolveu aquilo. Ele podia ter negado, depois corrido lá no meio dos soldados, gritado: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu te entreguei, mas eu te amo. Mas ele não fez isso. Ele se isolou. Ele se afastou de Deus. Igual Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus. Aí Deus veio até o paraíso, todo cheio de amor. Adão, Eva, onde estás? Eles estavam escondidos porque haviam feito algo errado. A tendência quando nós erramos é nos esconder. Deus não quer que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento. Se você errou, confesse na hora. Se você pecou, fale com Jesus. Mas não deixe para amanhã. Não deixe aquilo se transformar numa memória em você. Porque isso vai te causar danos negativos. E Pedro? Pedro também se transformou numa memória. Porque ele dormiu daquele dia para o outro, né? Até que Jesus aparecesse para ele e perguntasse: Pedro, tu me amas? E veja bem, quando Jesus aproxima de Pedro, ele pergunta 3 vezes. Por que essa relação 3 vezes? Por causa de 3 negações que ele fez. Jesus queria curar, ou seja, reprogramar a memória de Pedro, tirar da memória de Pedro o que ele fez, a traição que ele havia feito, e substituir pelo: tu sabes que te amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Tu sabes que te amo. Então, aquela memória negativa que ia permanecer em Pedro, que ia levá-lo ao fundo do poço, Jesus vem e refaz. Jesus vem e reprograma a memória dele. E ele novamente se torna uma nova pessoa. É isso que Jesus quer realizar sábado agora em você, em mim, em nós. Jesus quer cuidar das suas memórias negativas
que estão escondidas, muitas delas, e que fazem você ter emoções, sentimentos, pensamentos, atitudes negativas que você não entende. Nossa, por que eu sou assim? Por que eu faço isso de errado? Eu não entendo. Está lá atrás. Está lá atrás. Então, o que eu quero te pedir hoje, que você faça uma relação numa folha de caderno. Coloque lá tudo o que acontece com você lá dentro, meu amigo. Dentro de você. O que acontece ali que faz você sentir negativo? Ou seja, você vai colocar nessa folha: eu me estresso por causa disso, eu não acredito nisso, eu sinto isso, eu penso sempre assim. Você vai colocar tudo ali. E no sábado, na nossa live de louvor, porque amanhã não poderei estar aqui com você. Hoje foi um fato inédito, consegui tirar uma brechinha para vir, porque eu tenho compromisso essa semana. Mas o Senhor já tem colocado no meu coração que Ele quer realizar isso em cada um de nós. E por isso é que eu vim para cá. Falei, não, eu tenho que ir porque o Espírito Santo me pede para conversar com meus amigos, para que nós possamos nos preparar. Colocando numa folha, pensando nisso, a origem, por quê? Se pergunte, por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que eu tenho essa atitude negativa? Por que eu repito sempre essa mesma coisa que me entristece? E aí no sábado nós vamos passar por um momento de cura, de reprogramação da memória, de limpeza interior, para que assim você possa se abrir, desvencilhar dessas amarras, dessas prisões que te fazem assim se sentir tão velho, embora você seja novo. Ou se sentir velho por dentro, porque pior, a velhice pior não é a externa, de jeito nenhum. É a interna, ela que arrasa, ela que acaba. A gente vê jovens que agem como velhos. Por quê? Porque o interior deles estão acabado. Por quê? Por quê, meu amigo, minha amiga? Por isso que nós precisamos rever esses conceitos. Muitas coisas ficaram em memória em você, está guardado lá dentro. E você nem sabe. Muitas vezes nós nem sabemos. A gente se esqueceu sem saber que se esqueceu. E de repente, o Espírito Santo irá visitar você até sábado e te lembrar. Às vezes até já trabalhando no seu interior, te curando. Vai te lembrar, olha, você é muito... Você tem essa raiva do seu irmão ou da sua irmã, um exemplo, tá? Porque quando você era pequenininho, chegou um dia que seu pai veio cheio de presente e deu para o seu irmão e não deu para você. E você se sentiu mal com aquilo. Você se sentiu acabada com aquilo, porque o seu irmão recebeu todos os presentes do papai e você não recebeu nenhum presente do papai. Ficou um vazio em você. E Jesus então pode te lembrar disso. E à medida que você se recordar do acontecido, aquilo que estava escondido, porque era uma memória oculta, ela vai se transformar numa memória real, ou seja, você vai ter consciência, não, aconteceu isso comigo, por isso que eu faço isso aqui. Aí Jesus vai vir refazendo todo esse momento para eliminar de você toda aquela sensação que você teve, aquela experiência de ser colocado de lado, que gerou em você a raiva que você tem do seu irmão, que você não sabe por quê. É por causa daquilo. O seu irmão nem culpa teve. Foi seu pai, e nem seu pai teve culpa. Ele não tinha intenção de te humilhar. Ele só deu o presente para o seu irmão porque naquele momento ele sentiu isso. Mas ele também havia te dado muitos presentes também. Só que nós somos muito sensíveis dentro de nós. E a nossa autodefesa, ela faz com que o registro da dor, ele se esconda da gente.
Porque você imagina se você for lembrar diariamente de todas as dores que você passou desde o momento que você foi gerado no ventre da mãe, você ia se jogar do alto de um prédio, porque a pressão seria muito grande na nossa mente, no nosso cérebro. Imagina só, tudo de negativo vindo todo dia, Então a nossa memória, porque ela é programada de uma forma divina, ela se defende. Então ela esconde de você a dor. Mas você sente. Mas aquilo te incomoda. Mas aquilo te cutuca. E por isso que sabadão de louvor, nós teremos um louvor mais diferente. Um louvor nos braços do Senhor. Para que o Senhor venha fazer em nós um trabalho de cura. Cura no nosso interior. Eu venho para cá, para o cantinho, porque se eu vier para cá, ó, para vocês verem. Eu fico branquinho, né, por causa do efeito da luz aqui da tela, da filmagem. Então, meu amigo, minha amiga, já se prepare desde já. Que o Espírito Santo possa, a partir desse momento em diante, vir trabalhando dentro de você, te ensinando a se analisar, te ensinando a perceber os detalhes negativos e se pergunte por quê. Pergunta ao Espírito Santo por quê. Eu perguntei hoje cedo ao Espírito Santo, por que Espírito Santo? Que o Senhor agiu e Jesus salvou Pedro da dor, da coisa ruim que ele fez. E por que Judas não foi salvo? Ele se suicidou, por que Judas suicidou e Pedro não? Eu fiquei me perguntando hoje cedo e falei, Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender isso. E eu, quando comecei a pegar o celular, me veio. É porque Judas se isolou. Se ele fosse correndo até Jesus e gritasse, Jesus iria trabalhar nele, mas ele se isolou, ele fugiu. E Pedro não, Pedro continuou lá com os apóstolos, caminhando, ia lá pescar junto com eles, acabado, mas estava junto. E quando Jesus veio, ele estava lá. Quando Jesus ressuscitou, Judas já tinha morrido. Então veja bem como nós precisamos falar com o nosso professor. Hoje de manhã eu até quase me emocionei quando eu percebi o Espírito Santo falando comigo. Falei, gente, como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos dá uma sabedoria, um entendimento, uma abertura, uma fecundidade em cima da palavra que a gente não compreende. É uma beleza, é um encanto esse professor. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Como nós precisamos dele. Como ele faz diferença na nossa vida. Então que esse mesmo Espírito Santo esteja com você, te orientando, te dando luz, para que você possa, no sábado agora, fazer essa limpeza no interior, arrancar e jogar para longe o que é negativo, a raiz do negativo, e o que você não conseguir, que o Espírito Santo continue ali trabalhando no seu dia a dia, para que nós possamos crescer em estatura, graça, como diz São Paulo, diante de Deus e dos homens. Um abraço para Bel Souza nos assistindo, Daniel Soares, grande Dani, Dani, grande amigo, né, família, né, até considero você, a dona Anice, né, Eliana, Eliene, Marcelo, Rafael, né, como familiares na minha vida. Que bom que você está aí. Deus abençoe você, Daniel. Também nos assistindo a... Eu estou sem óculos aqui, né? Vamos chegar lá, hein? Ana Rosa Valentim, Deus abençoe você, Ana. Vamos ver aqui. Antônio Lima, nosso grande amigo. Deus abençoe. Lucineide Silva, Deus abençoe você, Lucineide. E a Manuela Mota. E você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, vamos preparar o nosso coração, porque nós precisamos renovar, né? Nós precisamos renovar. E a renovação está justamente nisso, em você tirar as sujeiras que está dentro de você e jogar longe as sujeiras. E deixar com que uma nova realidade comece a acontecer no seu interior e assim refletir no seu dia a dia e você se torna uma nova pessoa. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga,
que esteve com a gente. E lembra a todos que estaremos sabadão, a partir das 7h30 da manhã, com a nossa live de louvor, só que numa dimensão diferente, um trabalho de cura dentro de nós, de limpeza, de reprogramação, para que assim nós possamos realmente acordar todo dia de manhã de bom humor e jamais de mau humor. Deus te abençoe, fique com Deus e até sábado. Tchau, tchau.